Hoje a gente vai falar sobre medo. 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 O medo. Aquele sentimento que por vezes a gente sente e que quando a gente sente ela nos dá algum, alguma dorzinha no coração ou no estômago, né? Aquele sentimento que todos nós já sentimos por ela. E este medo que nós sentimos, algumas pessoas vêm e dizem, olha, mas eu estou com medo. E o princípio diz o seguinte, o medo que te paralisa é o medo que te faz avançar. Uau, isso é um aspecto muito importante a nós termos em conta. Existem pessoas que estão paralisadas na vida por causa do medo, enquanto outras pessoas avançam na vida por causa do medo. Tudo só depende de como é que você vai utilizar esse medo a teu favor. Então é isso que nós precisamos ter em conta como princípio de vida. E é dessa forma que nós precisamos necessariamente nortear a nossa vida. O medo está aí, nunca vai deixar de estar. Porque um sentimento é algo que nós nos deparamos com ele, fruto de alguma situação outrora vivenciada, e que ao nos colocarmos no presente, numa situação idêntica, dá-se uma alerta no cérebro, dá-se aquele nó no coração a nos informar o seguinte, olha, não tenho certeza do que pode vir a ocorrer lá para frente, estou com medo. Hoje a necessidade, se calhar, de não andar por esse caminho, de não voltar a fazer isso por conta dos resultados que já tivemos outrora. Mas isso não deve ser o elemento suficiente para nos paralisar, para que todas aquelas pessoas realmente tenham uma visão de futuro grande, para que todas aquelas pessoas que querem fazer coisas grandes, todas aquelas pessoas que querem realmente ir mais além, vão sempre se deparar com medo. E nós precisamos entender que o medo, mais do que ser um dos elementos que nos paralisa, ele deve ser o elemento que nos faz avançar. Devemos começar a aprender a utilizar o medo como combustível para chegar ao próximo nível. Devemos começar a perceber que o medo, ele está ali, o medo nunca vai deixar de existir. Todos nós, em algum momento na vida, nos deparamos sempre com medo. O que a gente precisa perceber é que, independentemente do medo, faça. Independentemente da incerteza, faça. Claro que podemos trazer aqui algumas coisas, né? Analisarmos de forma mais, assim, bem prática, como por exemplo, a gente calcular as possibilidades de riscos, fazer uma análise mais cautelosa, porém isso nos retira a possibilidade de sentir medo. E assim, é bem real. Na história, 95% daquelas pessoas que realmente chegaram aos níveis de grandeza, elas souberam superar o medo. A vontade de fazer superou aquilo que é o medo que estas pessoas sentiram. Decidiram ir mais além, decidiram fazer muito mais do que aquilo que o medo que elas sentiam dentro de si. E assim, bem verdade, colocar aqui algo que precisamos mesmo perceber e entender é que o medo é um sentimento bem estranho, sabe? Ele é um sentimento bem estranho e que paralisa. E não é que muita gente está parada na vida por causa disso. Não é que muita gente ela chega às demais pessoas e diz, olha, na verdade, grosso modo, eu quero ser empreendedor, eu quero começar a empreender. Mas só que eu estou aqui numa dúvida, se deixo o meu emprego, que é para começar a empreender, se o dinheiro meto na poupança ou simplesmente esse dinheiro começa a empreender. Medo, muitas das vezes, de perder aquilo que a pessoa possui. Porque todos nós gostamos de segurança. E o medo te coloca numa situação de falta de segurança. E esta insegurança, muitas das vezes, é o ambiente que 95% das pessoas não querem se colocar. Mas a gente precisa entender que urge a necessidade de nós vivenciarmos o medo para nós chegarmos ao próximo nível. Só é possível chegarmos ao próximo nível quando nós passarmos pelo medo. E uma coisa que vale aqui termos em conta, quando realmente você começa a enfrentar uma situação de medo, olha, é porque você está avançando, é porque você está a prosperar. O medo faz parte do processo de crescimento e aprendizado. Quem não sente medo, puxa, não está fazendo nada, está paralisado na vida. Porque todas aquelas pessoas que realmente querem chegar ao próximo nível, entenda, sentem medo. E o princípio aqui é o seguinte: perceba e entenda. O mesmo medo que paralisa é o mesmo medo que te faz avançar ao próximo nível. Somente você que tem que escolher o que vais fazer com o medo que tu sentes.
E este é o princípio, implementa na tua vida e faça diferença na tua vida e na tua própria trajetória.